Sou a Gabriela. Olá, eu sou a Thalita. Nós vamos fazer agora uma breve apresentação sobre o nosso TCC, no qual o tema é a adaptação de crianças de 1 a 3 anos na educação infantil. E a nossa pergunta central é: existem implicações na separação entre a mãe e o filho? Bom, eu vou começar falando sobre a introdução. Nós escolhemos esse tema devido ao estágio que a gente fez, o estágio obrigatório, e a gente viu como era complicado essa etapa. Bom, a adaptação ela é um processo que a gente vai passar por toda a vida, desde pequeno, que é quando a gente entra na primeira escola, tanto até quando a gente estiver na vida adulta, que é quando a gente, por exemplo, troca de emprego. Tudo é uma adaptação, porque são coisas novas, são coisas que tiram a gente da nossa zona de conforto. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a contextualização. A gente fez uma mini pesquisa de campo na escola onde eu trabalho. E a gente entrevistou a professora da classe onde eu trabalho, entrevistamos quatro pais de alunos e a coordenadora da escola. Essa escola onde a gente fez essa pesquisa de campo, ela tem um planejamento específico para essa semana, que é uma semana diferenciada, com uma carga horária menor. No primeiro dia tem a participação dos pais, porém nem todas as escolas têm esse tipo de planejamento, pois cada escola vai ter a sua maneira, a sua forma de lidar com esse processo de adaptação. E as entrevistas nós fizemos com duas mães que são mães de filhos únicos e com duas mães que têm mais de um filho. E é notável a diferença como as mães que têm mais de um filho, elas conseguem lidar mais tranquilamente com essa situação por ser algo que elas já passaram. Já as mães que têm só um filho, que têm filho único, para elas é mais difícil esse processo, porque é uma coisa nova, elas também estão inseguras e elas não conseguem passar tanta segurança para as crianças. Eu vou falar sobre o tópico da adaptação na educação infantil. Ao entrar na educação infantil, a criança passa por um momento de grande dificuldade, porque é o momento que ela começa a interagir com outras pessoas, com crianças da mesma idade, com adultos, pessoas que ela não está acostumada. E o que acontece? Nesse processo, ela se sente muito insegura, ela começa a compartilhar objetos, atividades, coisas que fogem totalmente do cotidiano dela. Então, nós mostramos nesse tópico o quanto é importante a escola procurar a melhor maneira de conseguir adaptar a criança. Muito importante o professor ver que cada criança ela possui um processo de adaptação. Então, nem todas se adaptam ao mesmo momento, da mesma forma. Então, é necessário começar a ver as crianças de forma individual. É que a adaptação ela não ocorre apenas no momento em que a criança entra na escola, e sim a cada período que ela retorna. Por exemplo, nas férias, ela passa um período enorme em casa, com os pais, com os familiares. Então, quando ela retorna, ela precisa novamente passar por um processo de adaptação, porque ela precisa se adaptar novamente àquela rotina. Agora eu vou falar as implicações do processo de separação entre mãe e filho. O que acontece? Nós podemos notar nesse tópico que os pais, eles sofrem muito nesse momento de separação. Tanto que a escola, ela precisa fazer esse período de adaptação, incluindo as mães e os pais nesse processo. Então, assim, eles precisam estar junto com a criança durante a primeira semana e ir se afastando aos poucos. Isso tanto para a criança não sentir tanto a falta dos pais e para os pais irem se acostumando. Como o nosso TCC foi uma pesquisa de campo, nós levantamos com as mães que fizemos os depoimentos. As mães agiram no primeiro dia que a criança foi para a escola. E nós podemos perceber que as mães que estavam passando por esse processo pela primeira vez, elas estavam sofrendo muito. Elas relataram que o sofrimento foi grande, que elas choraram muito, que elas estavam com muita insegurança. E os filhos, partindo disso, sofreram mais. Então, a gente pode perceber que existem sim implicações na separação entre eles. Quando a mãe, ela tem essa insegurança implantada nela. Nossa pesquisa de campo foi baseada em uma determinada escola com determinadas famílias tradicionais da escola.
E nós sabemos que esse processo varia de família para família, pois existem diversos tipos de família. Então não tem como se basear e nem dar uma resposta concreta sobre nada que nós vimos até agora. Nas considerações finais, nós colocamos que existem sim implicações entre a separação das mães e dos filhos. E essa separação, ela é um processo da vida, não apenas da escola, porque a todo momento as pessoas estão passando por um processo de separação. E as escolas elas têm que estar preparadas, se preparar e preparar os seus profissionais, para que eles recebam tanto as crianças, como também saibam receber os seus pais. E ambos, tanto as crianças quanto os pais, eles passam por essas angústias juntos. Se a escola conseguir trabalhar de uma forma que ela consiga incluir todos nesse processo de adaptação de forma satisfatória, ninguém irá sofrer tanto com o impacto desse processo. É isso.